Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, falar então sobre a atividade aqui de grandes regiões brasileiras, questões de 1 até 6, e atividade de pesquisa, que é a questão número 7. Então, a atividade que vocês receberam aí foram essas 5 páginas aí, né? E essas páginas aí vão falar a maioria sobre texto, né? Falando sobre as grandes regiões brasileiras, e depois tem 2 páginas de atividades. Vamos dar uma passada aqui primeiro, a gente só dá uma olhada aqui, primeiramente, de como eram as 5 grandes regiões brasileiras aqui. Então, as grandes regiões brasileiras, primeiramente, a primeira divisão do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, foi lá em 1940, né, quando o IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, mas era diferente do que a gente conhece hoje. Né? Por exemplo, a gente vê aqui no norte, tinham apenas esses estados aqui, né, 5 estados, que é o território do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí. Né? Na região Nordeste, nós tínhamos também mais 5 estados, que é Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Na região Centro, nós tínhamos Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Minas Gerais faria parte de outra região, no centro, né? E nós tínhamos, então, Este, que era Bahia, Sergipe e Espírito Santo. Tínhamos o Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Anos depois, nós tivemos, então, uma outra divisão, que foi a divisão que nós temos atualmente, né? Que é a divisão, as 5 grandes regiões do IBGE que nós temos hoje, que é a que nós conhecemos. Então nós temos ali a região norte, de verde aqui, nós temos aqui a região nordeste, aqui em rosa, lilás nós temos aqui a região centro-oeste, a sudeste, onde Minas Gerais pertence, com mais 3 estados, e a região sul, com 3 estados também. Né? Então, seja, 4 estados aqui no sudeste, 3 estados na região sul, 3 estados na região centro-oeste, mais o Distrito Federal. Nós temos aqui 9 estados aqui na região nordeste e temos 7 estados na região norte. Então, são aí os estados que compõem então, as 5 grandes regiões do Brasil que nós conhecemos atualmente. Okay? Nesse segundo mapa aqui, nesse terceiro mapa, na verdade, nós temos então a região geoeconômica. O Brasil foi dividido de forma geoeconômica. Né? Então, ou seja, nós vamos colorir o mapa aqui para poder ficar mais fácil o visual. Nós temos então, segundo essa divisão, em grandes regiões geoeconômicas, 3 grandes regiões que não respeitam aqui os limites dos estados. A gente pode perceber aqui ó, que essa divisão geoeconômica, né, que não é uma divisão que a gente utiliza muito no dia a dia, né? Nós temos a região amazônica, nós temos a região nordeste, que é aqui de marrom, e temos a região centro-sul, que vai englobar todos esses estados aqui. Né? Por quê? Por características similares. Né? Geralmente, a área mais industrial, que são essas regiões que estão aqui em amarelo, né? É uma área mais industrializada. Okay? Essa região aqui do Nordeste, nós temos então uma região que abriga áreas de povoamento, né, mais antiga do planeta, do Brasil no caso, né? Com população aí distribuída em 27% desse território. Né? E a gente vê que o grande contraste natural e social nessa região. Né? Muitas pessoas aqui são pobres e poucas pessoas são ricas nessa região nordeste. E temos a região amazônica aqui, que é caracterizada justamente pela floresta amazônica. Então, ou seja, aqui em cima, caracterizada pela floresta amazônica, uma região crescente de industrialização. Aqui na região sul, centro-sul, né, altamente industrializada, né, característica importante. E aqui na região nordeste é uma porção, né, que está um pouco mais aquém das outras regiões brasileiras, aqui no caso, sofrendo então com alto índice de pobreza. Vamos então para o exercício de compreensão, vamos fazer a atividade primeiro aqui. Primeiro tem uma parte aqui no texto que diz o seguinte: com a divisão por regiões geoeconômicas, quais diferenças que vocês conseguiram identificar? Bom, basicamente é o que eu disse para vocês, né? Essa divisão ela não respeita, então, né, os limites dos estados, não são levados em consideração os limites dos estados. A gente pode ver que Minas Gerais, por exemplo, é dividida aqui, ó, uma parte ao norte pertence à região nordeste. A mesma coisa acontece com Mato Grosso aqui, ó. Uma parte do Mato Grosso pertence à região amazônica e a outra parte pertence à região centro-sul. Porque nessa região aqui, que são as regiões mais industrializadas,
acontece no mesmo estado ter diferenças, então, essas condições. Ok? Continuando, então, vamos para a atividade, então, que vai falar sobre o exercício de compreensão de 1 até a 4, primeiramente. Então, lá, de acordo com o que você estudou, defina no caderno o que é uma região. Então, nós aprendemos lá no comecinho que região é uma porção da superfície terrestre que apresenta características semelhantes, né? E por isso, então, diferencia das suas áreas vizinhas. Então, ou seja, são características comuns. Isso é uma região. São características semelhantes no mesmo lugar, mas que é diferente da região circunvizinha, né? A parte que está próxima é diferente dessa região próxima que nós estamos, ok? Isso é uma região. A2. Retome a proposta de regionalização do IBGE e identifique em qual região está inserido o estado em que você mora, né? Então, se a gente for olhar lá, vocês moram no município de Contagem, que fica no estado de Minas Gerais, né? E, obviamente, o estado de Minas Gerais se localiza na região sudeste, ok? Então, nós estamos na região sudeste. Número 3. Descreva no caderno uma regionalização que você conhece, por exemplo, próximo ao lugar que você mora ou que envolva seu município. Então, a gente pode citar aqui a nossa regionalização aqui. Vocês podem citar várias formas de regionalização. Por bairro, pelo seu município, né? No seu município, por exemplo, pelo seu bairro que você está em relação ao bairro vizinho, ou sua própria cidade, Contagem em relação às outras cidades próximas aqui, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, são duas formas aí que podemos exemplificar, né? Então, essa resposta é pessoal. Você poderia ter colocado seu bairro, né, onde você mora, ou mesmo o município de Contagem, que está na região metropolitana de Belo Horizonte, que eu já disse antes. Número 4. As afirmações a seguir apresentam algumas informações incorretas sobre as regiões geoeconômicas. Identifique-as e reescreva-as corretamente no caderno. Então, ou seja, a primeira frase lá diz o seguinte: a divisão regional do território brasileiro em regiões geoeconômicas leva em consideração os limites político-administrativos dos estados. Bom, tem o erro aqui, a gente vai ver que o erro aqui é o seguinte: a divisão regional do território brasileiro em regiões geoeconômicas não leva em consideração os limites geopolítico-administrativos dos estados, né? A gente viu lá que, por exemplo, Minas Gerais pertence a 2 regiões no Brasil, né? Então, ou seja, os limites do estado de Minas Gerais não são levados em consideração. Parte de Minas Gerais pertence à região Nordeste e a outra parte pertence à região Centro-Sul, ok? A letra B. A região amazônica possui uma ampla rede de serviço e a maior concentração industrial entre os 3 grandes complexos regionais. Isso não é verdade, né? A região Centro-Sul, sim, possui uma ampla rede de serviços e a maior concentração industrial entre os 3 grandes complexos regionais. Esta é a resposta correta. Então, não é a região amazônica, e sim a região Centro-Sul. Correto? Continuando. Questões, então, 5. Letra A e B. Leia atentamente as manchetes do jornal abaixo. Desmatamento na Amazônia aumentou 40% nos últimos 12 meses. Desmatamento do Cerrado recua, mas 50% do bioma não existe mais. Então, ou seja, são 2 informações aí falando sobre que assunto, né? É a primeira pergunta que se diz lá, letra A. As manchetes acima tratam de um assunto em comum. Qual que é esse assunto? Né? Desmatamento, né, das formações vegetais naturais do nosso país. A gente está vendo ali na Amazônia, né, aumentou em 40% o desmatamento na Amazônia nos últimos 12 meses. Isso aí é uma notícia de 2018, né? Não é muito diferente do que está acontecendo hoje em dia também, não. O desmatamento continua acontecendo nessa região. E a segunda questão ali do desmatamento do Cerrado, né, ele recuou, quer dizer, ele diminuiu, mas 50% desse bioma já deixou de existir, né? E também é uma notícia de 2018. Então, nós estamos falando aí sobre as formações vegetais, né? Cerrado, a Amazônia, e essas formações aí estão sendo desmatadas, né? Então, essa aqui é a questão aí. A letra B. De acordo com o que você estudou, descreva as principais causas da devastação que vem ocorrendo com cada uma das formações vegetais descritas na manchete. Então, você tem que descrever aí
que está ocorrendo tanto na Amazônia quanto no Cerrado, né? Então, se você ler o texto, ou se você tem conhecimento, a gente viu que o avanço das atividades, tanto agropecuária e a fronteira agrícola nas regiões norte e centro-oeste, elas estão perdendo espaço, então, né? Essa atividade aí faz com que essa atividade industrial e extrativista causa um impacto destrutivo. E esse desmatamento aí seja uma forma, então, de aumentar tanto o avanço da atividade industrial como extrativa, né? Aumento da criação de gado, por exemplo, que é a fronteira agrícola que nós temos na região norte e na região centro-oeste. Por isso, nós estão desmatando a Amazônia e estão acabando com o Cerrado. Em troca de quê? Em troca de criação de animais, né? Agropecuária, plantação de algum tipo de produto, e mesmo a questão industrial ali, abrindo fronteira para poder expandir espaços nessa região. Por isso nós estamos tendo então esse desmatamento, correto? Continuando aqui, nós temos essa questão aqui que vai falar então sobre a questão do Vale do Paraíba. Se vocês tinham que ler o texto, né, que fala sobre o Vale do Paraíba, e depois responder a questão do caderno. Então a região do Vale do Paraíba é uma região, pessoal, metropolitana, que fica próximo então, né, ali de Rio e São Paulo, né? Então, ou seja, ela é considerada então uma região de grande importância, principalmente economicamente, para o nosso país. E lá tem um grande número de municípios industriais importantes, principalmente como São José dos Campos, Taubaté e Volta Redonda, que são municípios importantes nessa região ali do Vale do Paraíba. É uma região altamente industrializada. Vamos fazer atividade aqui então. É esse texto aí, para vocês terem lido, né? E responder essas duas questões aí. Vamos lá. Então o texto diz o seguinte: a região do Vale do Paraíba está localizada entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, ao longo do curso do Rio Paraíba do Sul, que nasce no estado de São Paulo e tem sua foz, né, sua desembocadura, localizada então no estado do Rio de Janeiro. Então nasce o rio em São Paulo e ele deságua no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? No século XVIII, essa região foi ocupada então por engenhos de produção de açúcar e lavouras de subsistência. No século XIX, ela se tornou um grande polo agrícola de café em nosso país. Atualmente, essa região é cortada pela rodovia Presidente Dutra, uma das mais movimentadas do país, que liga as duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Então nós temos aí uma rodovia importante, ligando duas cidades importantíssimas, São Paulo e Rio, com grande fluxo aí de produtos. Além de tudo, nós temos então produção ali grande, né, industrial, agrícola, agropecuária. Então, ou seja, é uma região importantíssima então que nós temos no Brasil. A letra A pergunta o seguinte: qual região está sendo tratada no texto? Como o próprio texto diz, né? O texto que nós temos aí, a região do Vale do Paraíba. E está aí o mapa para a gente poder visualizar melhor onde fica aí essa região, né? Ligando aqui, ó, a gente pode ver São Paulo até o Rio de Janeiro aqui, ó. Okay? Então, região importantíssima. Então, a letra A, região do Vale do Paraíba. A letra B, quais são as características da região do Vale do Paraíba com relação? Primeiro, a localização geográfica. Então, qual que é a característica em relação à localização geográfica? Ela, então, está localizada entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, ao longo do curso do Rio Paraíba do Sul, que é aquele rio que nasce em São Paulo e vai desaguar lá no Rio de Janeiro. A letra B, segundo tópico ali, né, no caso, aos aspectos históricos. Qual é a característica, então, da região do Vale do Paraíba em relação aos aspectos históricos? Então, é uma região que durante, então, vários séculos ela vem sendo ocupada, né, por engenhos de produção de açúcar e lavoura de subsistência. Isso foi no século XVIII, e é um grande polo agrícola do café no século XIX, né, e hoje em dia dá fluxo, a vazão ali de produtos entre Rio de Janeiro e São Paulo. A questão dos aspectos econômicos atuais, qual é a característica então da região do Vale do Paraíba? Nós temos então um grande número de indústrias e municípios importantes, né, como foi dito no próprio texto mesmo, né? Nós temos lá então São José dos Campos, Taubaté, Volta Redonda,
né, várias indústrias nessa região e vários municípios aí que abrigam essas indústrias que são também considerados municípios importantes. Então é isso. Questão número 7. Fazer uma pesquisa sobre notícias recentes relativas à devastação, né, de formações vegetais. Informações podem ser buscadas então em jornais, revistas, internet, em folha de papel. Escreva uma síntese de sua pesquisa e apresente aos colegas. Então vocês deveriam ter elaborado aí, né, pesquisas na internet sobre a questão das devastações de áreas de formações vegetais. Então as notícias são diversas, né? A gente pode observar que o Brasil perdeu 8,3% da vegetação natural em 18 anos, né? E 42% virou pasto, no caso, né? E 19% plantação, diz o IBGE. Isso aí é uma notícia de 24/9 de 2020, notícia recente, né? Temos mais notícias importantes. Em 18 anos, o desmatamento no Brasil atinge a área equivalente à da Espanha. Então, ou seja, o Brasil em 18 anos perdeu um país, né, praticamente em termos territoriais. É muita coisa. Outra questão. O Brasil perde vegetação nativa equivalente a 10% do território nacional nos últimos 35 anos. Então, seja, só notícia boa, né, pessoal? E, por fim, Cerrado e Mata Atlântica, sob dupla ameaça de devastação em Minas. Então, mostra aqui próximo, né? Com as queimadas na Amazônia e no Pantanal, chama a atenção do mundo, mas Minas tem domínio segundo a vegetação que mais sofre com chamas no país. Notícia também de setembro, dia 27 de setembro aí, essa notícia aí falando sobre essa questão então de devastação, né, em Minas Gerais, do nosso bioma importantíssimo aqui, que é o Cerrado. Então eu espero que vocês tenham pesquisado aí e encontrado algumas informações para vocês terem mais conhecimento. Correto? Então até a próxima, pessoal. A gente continua na próxima aula.